nessa aula a gente vai trabalhar aqui com potenciais de membranas, sinapses e circuitos neuronais. O que a gente vai ter aqui é uma mudança aqui de terminologia, né, por conta ali do tecido neuronal. A mesma coisa a gente vai ter quando a gente for falar disso na parte de músculo, né? Então, a célula ela vai ser a mesma, ela tem uma membrana plasmática, vai ter o retículo endoplasmático, né, o núcleo, o envelope nuclear. A única coisa que mudam, né, algumas terminologias, como por exemplo, né, a gente tem aqui potencial de ação, né, que, né, o sinônimo dele aqui vai ser um impulso nervoso, né, o sinal conduzido pelo neurônio. O sistema nervoso autônomo, né, que um outro sinônimo é o sistema nervoso visceral, o axônio, né, que também ele é chamado de fibra nervosa, o transporte axonal, que também é chamado de fluxo axoplasmático, e o terminal do axônio, que ele é chamado também de botão sináptico, fenda sináptica, né, e tem outras ali terminologias, né, terminal pré-sináptico, né, terminal axonal. E aqui a gente tem, né, algumas diferenças quanto às organelas, né, estruturas celulares. Por exemplo, né, o citoplasma de um axônio, ele vai ser chamado de axoplasma. O corpo celular, ele pode ser chamado de soma celular ou corpo neuronal ou corpo do neurônio. E a membrana celular do axônio é chamado de axolema. Células da glia, né, que vocês estão tendo agora histologia também, né? Então vocês devem ter visto o tecido nervoso, as células da glia, né, chamada ali de neuróglia. Né? Então na neuróglia, né, são as células que dão suporte para os neurônios. E o interneurônio, que também é chamado de neurônio de associação. O retículo endoplasmático rugoso, né, ele vai ser também, né, modificado. Então ele vai ser chamado de corpúsculo ou corpo de Nis ou substância de Nis. Né? E os neurônios sensoriais, né, que são os neurônios, né, aferentes, né, neurônios, né, de terminações nervosas. A gente, né, começa aqui, né, a parte ali da neurofisiologia vendo os potenciais de ação, e na fisiologia 2 vocês vão continuar vendo ali nessa parte, né, de neurofisiologia, aí mais correlacionada ali com sistemas, né, com a parte ali de condução nervosa, sistema somatomotor, sistema somatosensorial, aí mais assim relacionada, né, com essas vias, né. E aqui, deixa eu ver se ele vai aumentar aqui essa imagem um pouquinho para a gente. Aqui a gente vai ter essa organização do sistema nervoso, né? Então, numa primeira organização, né, a gente tem o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, né? Então, o sistema nervoso central né, como o próprio nome diz, é o cérebro, é o sistema integrador, é aquele que vai trabalhar e vai processar todas aquelas informações para dar um sentido para ela. Só que ele não funciona sem, né, um sistema nervoso periférico, né, que aí a gente vai ter duas divisões. Uma divisão sensorial, né, que é uma divisão ali que ela capta, né, os estímulos externos, então ela vai fazer essa captação, né, do que tem ali de estímulo térmico, estímulo de pressão, estímulo de dor, por exemplo, né, estímulos emocionais, e vai levar isso depois para o centro integrador ali dentro do sistema nervoso central. E outra divisão que a gente tem aqui é uma divisão chamada divisão eferente, que vai levar a informação do sistema nervoso central para as células-alvo, né, para as células executarem ali a sua função, né, como, por exemplo, né, um movimento de um músculo, né, um movimento é feito, né, através aqui da divisão eferente. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, né, o arco reflexo, o que é o arco reflexo? Quando você, por exemplo, tem uma chapa, uma superfície quente, você toca e tem um reflexo autonômico de retirar aquilo ali. O que vai estar acontecendo? A gente vai trabalhar com essas duas vias. Uma via sensorial, que está recebendo aquele estímulo dolorido, né, aquele estímulo danoso, e a gente vai ter uma via eferente que vai devolver essa informação para que haja, né, o movimento involuntário de retirada da mão ali daquela superfície quente. Então, essa via sensorial, muitas vezes também a gente vai chamar ela de via sensorial aferente ou via aferente. E isso, né, esse termo eferente e aferente não vai ser utilizado só para neurônios. Ele pode também ser utilizado, né, para o sistema circulatório. Né? Então, você vai ter uma artéria aferente, é aquela que está entrando dentro do órgão ou do tecido,
e uma veia ou uma artéria eferente, que vai ser aquela que vai estar saindo ali daquela região. Então a gente tem aqui, né, o sistema nervoso central, né, que ele vai ser composto ali principalmente aqui pelo encéfalo e a medula espinhal. Então a medula espinhal também faz parte do sistema nervoso central, né, porque ela faz também um processamento. Agora o processamento mais refinado ele vai ser feito aqui na região do encéfalo. Né? Então a medula espinhal ela é mais um centro integrador de respostas rápidas. Né, como por exemplo, eu dei ali o exemplo do arco reflexo, né, você teve ali um estímulo dolorido, você tirou, esse arco reflexo ele é uma resposta rápida, não precisa ser processada dentro aqui do sistema nervoso central para trazer de volta aquela informação ali para o neurônio motor retirar a mão ali da superfície quente. Só que, entretanto, né, quando você tem esse processamento da medula, a gente vai ver, se eu não me engano agora, ou vocês vão ver na Físio 2 com maior detalhe, a gente tem ramos dorsais da medula que levam a informação aqui para o sistema nervoso central. Senão, a gente nunca ia aprender, né, o que aconteceu ali, que aquilo ali é um estímulo dolorido. Né? Então, imagina uma criança que não tem ainda nenhum processamento, né, não teve nenhuma experiência, ela vai lá, coloca o dedo na tomada. Ela vai ter ali o arco reflexo e vai ter aquela resposta autonômica. Só que ela vai ter também um processamento dentro aqui do sistema nervoso central que vai fazer com que ela memorize aquilo traga, né, uma recordação para ela saber que aquilo ali é perigoso. Então, alguns processamentos, né, muito embora, né, ocorram aqui na medula, eles também mandam, né, eles conversam aqui com o encéfalo, né, dentro ali da área de aprendizado e memória. Então a gente tem um exemplo aqui, né, do que está acontecendo. Então, por exemplo, né, um sinal entra, né, um sinal tátil, um sinal térmico, um sinal de pressão, e vai ativar aqui receptores sensoriais. E aí eles vão estimular, né, essas vias aferentes, né? Então essas vias aferentes são estimuladas e mandam essa informação aqui, né, para o sistema nervoso central, ali para o cérebro. E aqui a gente tem um outro modelo, por exemplo, né, quando a gente tem, né, um sinal, né, vindo aqui dentro do trato digestório, que também vocês vão ver isso na Físio 2, né, o trato digestório, ele tem ali praticamente um sistema nervoso entérico, né, um sistema nervoso próprio, que é chamado de plexo mientérico. Então ele consegue coordenar algumas funções sozinhas sem ter a participação do sistema nervoso central e periférico. Então ele consegue trabalhar isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui um sinal como o alimento entrando dentro ali do tubo digestório e fazendo a distensão do estômago, por exemplo. Então a gente tem mecanorreceptores, né, que vão né, detectar, né, esse estímulo e aí vão fazer essa comunicação com as vias sensoriais aferentes que depois se comunicam lá em cima com o encéfalo. Então esses neurônios, né, do sistema entérico, né, eles vão aqui agindo de uma maneira independente, como está aqui, e vão controlar ali, né, a musculatura lisa, né, glândulas exócrinas do pâncreas, algumas glândulas endócrinas, né, como por exemplo as glândulas alfa e beta pancreáticas, produzindo ali a insulina já quando parte ali o alimento no trato digestório, e o tecido adiposo também, produzindo aqui uma resposta tecidual. E o que vai fazer? Essa resposta produzida, ela vai fazer aqui, né, um efeito aqui de retroalimentação aqui nesses receptores sensoriais, né? Ou estimulando mais, né, quando você ainda está no começo do processo, ou se está no final do processo, ele vai estar fazendo uma retroalimentação negativa, inibindo aqui esse processo todo. Tá? Então essa é uma das vias. E aqui essas outras vias aqui eferentes, né, que a gente viu ali em cima. Então o sistema nervoso central ele se comunica aqui com neurônios eferentes. Então, por exemplo, você tem ali a produção, né, de hormônios que vem lá, né, do eixo do hipotálamo, hipófise e adrenal, por exemplo. Então você vai ter ali uma via eferente, né, que vai estar trabalhando aqui, produzindo, né, estímulos, né. Também dentro ali da parte de neuro, vocês vão ver ali que a gente tem duas divisões dessas vias eferentes, que é uma divisão autonômica e uma divisão aqui somática motora. Então essa divisão motora, ela vai controlar ali os músculos esqueléticos, produzindo ali movimento, né? Então é o que a gente faz, né? Quando você caminha, quando você corre, quando você escreve, você tem ali, né, vias eferentes que vão trabalhar aqui com neurônios somático-motores, né? Produzindo ali um movimento. E aí nesse caso a gente tem também a coordenação ali não só do encéfalo,
A gente vai ter também o trabalho ali do cerebelo fazendo esse papel. E dentro dessa via eferente também a gente tem o que nós chamamos de neurônios, né, ou via autonômica, né, que é uma via, né, que ela não tem um controle voluntário, ela trabalha sozinha. Então o que ela vai modular? Como por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, reflexo, por exemplo, né, ao aumento de temperatura, né, ou a diminuição de temperatura, então tremores quando você está no frio, né, ou né, produção de suor quando você está no calor, reflexo de piloereção. Então essa via autonômica, vocês vão ver também que ela vai ser ramificada em duas vias, que é a via do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, e que vão fazer todo esse controle também dessa dinâmica ali de vários órgãos e de vários tecidos, tá? Então, sabendo isso, né, a gente vai estudar lá no princípio, né, como que são, né, os potenciais de ação, como que são, né, as estruturas neuronais que fazem parte de todo esse processo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, algumas categorias de neurônios, né? Então, vejam, né, a diferença entre esses dois neurônios aqui, né, que são neurônios sensoriais, neurônios somáticos, né? Um deles, né, como por exemplo esse aqui, o neurônio do olfato ou da visão, ele é um neurônio que ele não é mielinizado. Você não tem ali, né, a bainha de mielina, você não tem aqui as células de Schwann produzindo aqui, né, essa bainha de mielina para conduzir os impulsos elétricos de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque são neurônios, né, sensoriais. Eles fazem só esse papel ali de receber um estímulo e passar depois aí sim para um outro neurônio que vai, né, ele vai ser mielinizado, e aí é o neurônio que a gente vai chamar de neurônio aferente, aquele neurônio que vai estar recebendo essa informação. E aqui a gente está vendo aqui no meio, né, os interneurônios do sistema nervoso central. Então a principal característica deles, vejam que eles têm aqui uma árvore dendrítica bem grande, né, bem diferente do que a gente tem aqui nesses neurônios sensoriais. E isso por quê? Porque esses neurônios, eles que vão fazer a integração e o processamento ali da informação, né? Então o processamento dele é muito mais elaborado, né? Então por isso ele vai fazendo mais sinapses, né? Então ele vai ter uma plasticidade sináptica maior. E aqui a gente tem um exemplo de um neurônio eferente, como por exemplo o neurônio motor, aquele neurônio que controla a musculatura durante ali o arco reflexo, ou mesmo um neurônio motor que faz a gente, né, caminhar, faz a gente executar qualquer tipo de movimento, né? Então vejo que ele é um neurônio mielinizado, então um neurônio de condução rápida, né, porque a gente precisa, né, dessa condução, né, elétrica dentro do neurônio mais acelerada para conseguir, né, executar os movimentos coordenadamente, né? Tanto que na doença de Parkinson, né, existe, né, uma degradação da mielina aqui pelas células de Schwann. E aí a transmissão, né, nervosa ela ocorre ali com mais dificuldade, né, com delay no intervalo, né, o que causa ali, né, toda aquela sintomatologia ali dos acometidos pela doença de Parkinson, né. Aqui a gente tem, né, as categorias dos neurônios, que vocês já devem também ter visto lá na histologia. A gente tem os neurônios, né, pseudo-unipolar, né, que eles têm um único processo, né, um único axônio, e né, eles se fundem aqui, né, o corpo celular com o axônio. A gente tem os neurônios bipolares, onde você tem duas fibras, né, que se ramificam, né, o neurônio anaxônico, né, que ele, né, como uma célula de Schwann, por exemplo, que ele vai trabalhar a célula de Schwann, células, né, piramidais, elas vão fazer nesse processo onde elas têm só, né, uma árvore dendrítica bem aparente, né. E os multipolares, que são aqueles com bastante ramificação. Aqui sim, né, a célula de Schwann, a célula de Purkinje, ela está presente aqui nesse neurônio. E aqui é a estrutura de um neurônio, né. A gente tem o corpo celular, aqui os dendritos que vão receber a informação de outros neurônios. A transmissão do impulso elétrico é feita aqui pelo axônio, né? Uma condução que é chamada de saltatória, mas eu vou mostrar para vocês que ela não é saltatória. Então aquele conceito, né, que tinha, né, que vocês tinham, que o impulso elétrico ia saltando, né, por cima da mielina, né? Isso não ocorre, isso aí é um erro, né, conceitual. O impulso elétrico ele passa por dentro do axônio e não por fora dele, né? Então por uma diferença ali de cargas elétricas. E aqui no terminal sináptico, né, a gente vai ter algumas definições, né? Ele pode ser chamado de botão sináptico ou também de fenda sináptica,
né, o terminal pré-sináptico ou pós-sináptico, dependendo disso. Isso por quê? Porque a sinapse é onde vai ter a comunicação entre os dois neurônios. Então é onde o neurônio ele vai transmitir a informação para o outro para que aquela informação seja passada adiante. Tá? Então a gente sempre vai ter, né, um neurônio que é chamado de neurônio pré-sináptico e um outro neurônio que vai ser um neurônio pós-sináptico. Então essa definição, né, nos vai dizer, né, o que está acontecendo antes da sinapse e o que está acontecendo depois da sinapse. Então, por exemplo, a gente já sabe aqui, né, que no neurônio pré-sináptico a gente tem aqui a liberação do neurotransmissor. E aqui no neurônio pós-sináptico é onde ele vai receber esse neurotransmissor e vai desencadear ali o potencial de ação. Então, do mesmo modo que a gente tinha aquela organização ali do sistema nervoso, a gente também tem isso a nível celular. A gente vai ter uma entrada de sinal dentro do neurônio, que é pelos dendritos. A gente vai ter um centro integrador, que vai ocorrer ali no soma, né, ou no corpo celular do neurônio, e um sinal de saída, que vai ser ali pelo axônio até ali o botão sináptico. Então essa transmissão sináptica, ela sempre vai envolver, né, essa via. Um sinal de entrada, um processamento dentro do corpo celular e um sinal de saída ali pelos axônios. E aqui a gente está vendo, né, o corpo celular com as estruturas, né, moleculares que a gente tem ali dentro, que vocês viram talvez ali da biologia celular. A gente tem, né, os elementos de citoesqueleto que vão fazer esse papel, né, de transporte. Vocês devem lembrar lá do citoesqueleto, né? A gente tem ali os filamentos intermediários e temos os microtúbulos. Então, os microtúbulos dentro aqui do axônio, eles que vão fazer o transporte de vesículas com neurotransmissor até aqui, né, o botão sináptico, né? Então, né, esse transporte ele é feito para cá. Do mesmo modo, né, aqui né, o botão sináptico, ele consegue recaptar neurotransmissor ali da fenda sináptica, e esse neurotransmissor, quando ele não está muito eficiente, ele volta também para o corpo celular para ser degradado aqui por lisossomos. Tá? E a gente tem um outro elemento do citoesqueleto aqui no axônio, né, que são os neurofilamentos, que é o que dá a forma e a sustentação ali para a célula. Tá? Então, né, são, né, os elementos que a gente tem ali dentro do corpo celular neuronal. Então, a gente tem aqui, olha, um exemplo aqui dos microtúbulos, né, fazendo aqui, né, a polimerização deles no corpo celular, os microtúbulos, eles fazem um papel, né, de aumentar, né, o prolongamento aqui desses dendritos, né. Eu vou apagar aqui a luz para vocês verem ali um neurônio fazendo ali uma sinapse com outro, né, que é o que a gente chama ali de plasticidade sináptica, né. Então, olha só, ele vai repetir aqui, olha. Então, aqui a gente tem um neurônio, né, e ele vai estar fazendo uma sinapse aqui com esse outro neurônio, né. Então, ele vai estar conectando ali, né, os dois dendritos, né, fazendo essa comunicação. Então, isso aqui é o que a gente chama de plasticidade sináptica. Tá? Então, a plasticidade sináptica, né, é realizar novas sinapses, né, e essas novas sinapses elas vão fazer, né, vão gerar ali aprendizado, vão gerar memória, vão gerar comportamentos, por exemplo. Então, isso acaba sendo muito, muito importante aqui para o nosso desenvolvimento, né, inclusive. Durante a memória, a formação das memórias, ela é feita, né, com essas sinapses feitas aqui por neurônios, né, então isso é bem evidente. E as células da glia, né? As células da glia, que vocês também já devem ter visto um pouquinho delas, né, elas são encontradas, né, no sistema nervoso central e periférico. A única diferença é que no sistema nervoso central a gente vai ter muito mais categoria de células da glia, enquanto que no sistema nervoso periférico a gente vai ter células de Schwann e células satélite. Então essas células satélite, né, elas funcionam como corpos celulares de apoio, né, enquanto que as células de Schwann elas secretam fatores neurotróficos, né, responsáveis ali por essa plasticidade sináptica, como a gente viu, e produzem aqui a bainha de mielina, né, que vai envolver ali o axônio dos neurônios. E no sistema nervoso central, a bainha de mielina é formada por um tipo celular chamado oligodendrócito. Tá? Mas a gente tem outras células da glia. A gente tem, por exemplo, as células epididimárias, que elas vão formar ali uma barreira entre compartimentos. Né? Então, quando vocês forem ver lá na neuro, vocês vão ver, né, a barreira hematocefálica.
né, que vai separar o líquido cefalorraquidiano, né, do sangue. Então ela é formada, essa barreira, por células ependidimárias. Né? Então também são fontes ali de células tronco-neuronais que produzem outras células gliais. Por exemplo, os astrócitos, né, eles vão receber, né, água, nutrientes, oxigênio do vaso sanguíneo e vão fazer esse transporte para os neurônios. Então é uma célula, né, que vai fazer, né, essa distribuição de nutrientes e oxigênio. E a gente tem aqui, né, a micróglia, né, que vai ser o quê? Uma célula imunológica modificada que atua como uma célula fagocitária. Então, numa infecção bacteriana, por exemplo, do sistema nervoso, né, é essa célula que vai fazer o processo de defesa, né, dessa região. Então, aqui a gente tem, né, essa subdivisão aqui das células da glia. Aqui, né, mostrando, né, uma imagem aqui, né, o que a gente teria aqui, né, de uma ramificação. Então, por exemplo, aqui o astrócito, né, fazendo a comunicação aqui do capilar, né, com o corpo neuronal, uma célula de Schwann produzindo aqui, né, a bainha de mielina. E aqui nesse corte da medula espinhal, o que ele mostra? Ele mostra duas secções, né, bem relacionadas, que na anatomia vocês viram isso chamado como substância branca e substância cinzenta. Tá? Então vocês lembram disso na anatomia, né? O que era a substância branca? Era onde a gente tinha, né, os axônios, né? Por conta da mielina ela tinha esse aspecto esbranquiçado. E a substância cinzenta era onde a gente tinha ali os corpos celulares, né, os neurônios que fazem, né, essa integração do tecido. E aqui a gente tem uma diferença, enquanto que na medula a gente sempre vai ter, né, os corpos celulares na região interna, na região, né, central, na medula da medula. No sistema nervoso, né, no cérebro, né, aqui no sistema nervoso central superior, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter, né, os corpos celulares por fora, formando um córtex cerebral, e a gente vai ter, né, a bainha de mielina, a substância branca, dentro, né, da estrutura cerebral. Então, né, isso, né, por uma questão evolutiva, né, adaptativa, né, quando você tem, né, os corpos celulares na superfície cortical, né, você tem a possibilidade de um aumento de superfície, né? Então, por isso, né, aumentando a superfície, você aumenta ali o processamento, aumenta ali, né, a capacidade de aprendizado, de memória, de funções, né, funções cognitivas, comportamentais, motoras, né? Então, uma série ali de funções, né? Aqui isso está mostrando, né, a estrutura ali da célula de Schwann, né, que ela, né, produzindo aqui a bainha de mielina, e uma das características da célula de Schwann é que entre, né, a interseção de uma célula de Schwann e outra, a gente tem uma estrutura aqui que é chamada de nódulo de Ranvier, né, que é uma porção ali do axônio onde ela não tem mielina. Tá? E é onde provavelmente o professor lá do ensino médio falou para vocês, é aqui que a gente tinha condução saltatória. Tá? Só que essa condução saltatória, na verdade, ela é por dentro do axônio. Tá? Então é isso que a gente vai ver, né, ali ao longo. E aqui é a formação da mielina, né, pela célula de Schwann. Né? Então ela tem ali a síntese, né, desse componente lipídico, né, e vai produzindo ali a mielina. Outra característica, né, numa lesão, né, de um neurônio, né, o que vai acontecer na lesão neuronal? Né? Então a gente tem a ruptura aqui de um axônio e a gente tem o extravasamento aqui do conteúdo celular, do conteúdo aqui do axoplasma. Essa porção terminal aqui do axônio, ela não consegue se regenerar. Então, por quê? Porque ela não tem um corpo celular, né, não tem ali funções, né, que possam fazer, né, a síntese aqui de proteínas para regeneração. Então, essa região aqui, ela é degradada, né? Ela entra em atrofia, né, e entra ali em processo apoptótico. Já essa região aqui do corpo celular, então a partir daqui até onde foi, né, o local ali com dano, você tem ali recuperação, então você tem ali regeneração, né, dessa região do axônio. Bom, e agora, né, falando, né, como que são os impulsos elétricos, né? A gente viu na última aula de membrana, antes ali da nossa prática, a gente viu que existia sempre diferenças de concentração de íons dentro e fora da célula. O sódio, né, ele estava com uma concentração muito maior dentro da célula e o potássio com uma concentração muito maior fora da célula, né, que é o que tem aqui. Então, essa diferença de concentrações é o que vai fazer com que haja, né, os potenciais de ação.
Tá? E isso por quê? Se a gente colocasse, né, toda, né, uma carga elétrica desses íons, né, fizesse, né, essa equação de Nernst, né, que vai calcular um potencial de membrana, né, esse potencial de membrana vai ser em milivoltagem, e ela vai levar essa fórmula aqui em consideração, né? Então, né, aqui o 61 sobre Z, que é a carga elétrica do íon, né, e sobre o log da concentração dos íons de fora sobre os íons de dentro, essa parte aqui da equação, né, a gente pode até desprezar, mas o que vai ser importante, né? Que vai ser essa relação entre os íons que estão fora da célula e os íons que estão ali dentro da célula. Então, isso que vai ser, né, importante ali para o nosso cálculo, né? Então, por exemplo, calculando aqui, né, de vários íons, né, você pegaria, né, toda essa concentração de potássio, de sódio, de cloreto que estão dentro da célula, né, e faria, né, essa conta para gerar ali um potencial, né, de ação, ou melhor, um potencial de repouso ali daquela membrana celular. Isso, né, a gente já tinha visto na aula, né? Então esse potencial ele sempre vai ser eletronegativo, né, por conta ali dessa diferença de cargas elétricas. E aí quando a gente coloca, né, num gráfico, né, aqui o potencial de membrana, né, o potencial de repouso a gente já tinha visto, né, que ele é aqui de menos 70 milivolts. Tá? Então esse potencial aqui de menos 70 milivolts é o que a gente vai chamar de um potencial de repouso. Quando no gráfico, né, você tiver um aumento, né, esse potencial ficar mais positivo, significa o quê? Significa que o sódio ele está entrando dentro da célula. Como ele está entrando dentro da célula, ele está levando consigo uma carga elétrica positiva. Então, ele levando uma carga elétrica positiva dentro da célula, a célula está ficando mais positiva. Então, a gente diz que isso é uma despolarização celular. Tá? Então, quando a célula passa aqui do seu potencial de repouso e ela vai ficando mais positiva, então ela está despolarizando. Quando ela vai retornando ao seu potencial de repouso, a gente diz que a célula está repolarizando. Então, nos potenciais de ação, nos impulsos elétricos, primeiro a célula ela despolariza e depois ela vai se repolarizar ali para o seu potencial de repouso. E em alguns casos também, né, a gente pode ter um estímulo, né, neuronal, onde a célula ela vai se hiperpolarizar, né, deixando ele, né, esse potencial de membrana mais eletronegativo. Então, se era menos 70 aqui, ele passa ali para menos 80, menos 85. E isso depois a gente vai ver que ele vai ser importante ali para mudar essa diferença aqui entre o que a gente vai chamar depois de limiar de disparo, né, para dificultar mais, né, a transmissão de impulso elétrico, né, o que depois a gente vai chamar dos potenciais inibitórios ou excitatórios dentro das membranas. E aqui, né, os potenciais, né, os tipos, né, de entrada, né, a gente tem aqui um potencial graduado, né, um potencial de ação. O potencial de ação vai ser aquele potencial onde ele vai transmitir o impulso nervoso dentro do neurônio. E o potencial graduado, né, é aquele que, né, ocorre geralmente dentro de dendritos e no corpo celular. Então ele não chega a produzir ali um disparo com um potencial de ação, um impulso nervoso. Então ele ocorre, né, e aí ele tende a ser dissipado. Então a gente vai ter essas diferenças, né? Então aonde que vai ocorrer, né? Esse potencial graduado é aquele sinal de entrada que a gente teve lá no dendrito, né? É o primeiro sinal, né? A primeira despolarização que você teve ali dentro do dendrito, né? Já o potencial de ação ele já vai ser, né, um sinal de condução, né, regenerativo, né? Aonde, né, já você vai ter, né, uma diferença de carga elétrica maior, né, e a condução, o impulso ele vai ser bem maior. Aonde que ocorre, né? Aqui a gente viu, né, no graduado vai ser nos dendritos e no corpo celular, e aqui o potencial de ação ele vai ser logo depois do corpo celular, no que a gente vai chamar ali de zona de gatilho, que eu vou mostrar depois uma figura mostrando, né, onde está essa zona de gatilho. E os canais iônicos, né, que são envolvidos, né? Aqui no potencial graduado são canais dependentes de voltagem, canais dependentes de ligante, canais controlados mecanicamente. E já aqui no potencial de ação, a gente vai ter a participação somente dos canais dependentes de voltagem. E os íons envolvidos aqui no potencial de ação é só o sódio e o potássio. Tá? Enquanto que aqui no graduado, onde está começando, pode ter a participação do cálcio. Tá? Então a gente vai ter aqui, né, sempre um sinal aqui que vai ser despolarizante com a entrada do sódio, por exemplo, dentro da célula, ou hiperpolarizante, por exemplo, né, com a entrada do cloreto
deixando a célula mais negativa. Então, não sei se faz sentido, né? Então, se entrar entrar um sódio dentro da célula, a célula vai ficar mais positiva. Se entrar um cloreto dentro da célula, ela vai ficar mais negativa. Então, a gente tem essas diferenças aqui no potencial graduado. Já no potencial de ação, né, ele sempre vai ser despolarizante. Ele sempre vai ficar mais positivo. Aqui a força do sinal vai depender, né, de um estímulo inicial, né, ou seja, né, um neurotransmissor, né, alguma coisa que vai ser o gatilho. E já essa força do sinal aqui do potencial de ação é quando, né, a gente tem uma despolarização que atinge um limiar. Tá? Então esse limiar que vai desencadear ali, né, um impulso elétrico. Né? O que vai iniciar o sinal? Né? No potencial graduado, a entrada de íons, né, através de canais dependentes, e no graduado vai ser as zonas de gatilho que vão abrir canais iônicos. Né? E aqui algumas características, né, de cada um deles. Né? Não tem um mínimo necessário para iniciar um potencial graduado. Né? Dois sinais que chegam ao mesmo tempo, eles vão ter um efeito de somação. E a intensidade desse estímulo, né, ele começa ali por uma série de frequências de potenciais, ou seja, vários potenciais chegando, né, em diferentes regiões ali do corpo celular. E já aqui no potencial de ação, né, ele é um estímulo acima do que a gente chama de um limiar de disparo, e ele vai ter ali um período de refratário, que é um repouso, antes de iniciar outro potencial, antes de ter outro impulso nervoso. Tá, então vamos dar uma olhada agora, né, isso, né, em vias, né, onde que a gente tem ali, né, esses potenciais graduados e depois, né, esse potencial de ação, né. Aqui a gente está vendo, né, um terminal axônico, né, aqui um neurônio pré-sináptico e aqui um neurônio pós-sináptico. E ele teve um estímulo aqui para um potencial graduado, que é o quê? A entrada do sódio. Então, quando o sódio entrou nessa região aqui, ele vai deixar a célula mais positiva. Só que vejo que apenas esse estímulo que está aqui, conforme ele vai avançando aqui do número 1, 2, 3, 4 e 5, essa diferença elétrica ela vai se tornando mais fraca. Né? Por quê? Porque nessa diferença elétrica ela vai se dissipando ali ao longo do axoplasma. Né? Então ela não vai se manter. Então por isso que para que a gente tenha um potencial que chegue a gerar um potencial de ação, um impulso nervoso, a gente precisaria o quê? De vários estímulos, de vários canais para deixar, né, mais forte aqui, né, esse impulso inicial. Então isso aqui é o que a gente chama de um potencial graduado. Né? Então eles vão perdendo a força conforme eles se distanciam aqui do ponto de origem. Então, por exemplo, né, o que ele está aqui mostrando no gráfico, né, essa amplitude de potencial, a milivoltagem, né, no ponto de origem, né, essa diferença de voltagem vai ser maior, e ele vai perdendo essa diferença de voltagem, né, conforme ele se distancia. E já o potencial de ação não, né? O potencial de ação a gente vai ter, né, um limiar de disparo, né? Então aqui ele está mostrando aqui esses valores aqui, né, de menos 20, de 0. Nesse caso aqui são o quê? É uma voltagem, né, necessária para que haja o gatilho, haja o início do impulso elétrico. Então esses potenciais que não atingem o limiar, né, normalmente a gente vai chamar isso de potenciais graduados, né, porque eles são potenciais mais fracos, potenciais ali que não fazem com que haja, né, a ativação do gatilho e não geram, né, um impulso. Para que eu tenha, né, um impulso nervoso, eu vou precisar atingir esse limiar. Apesar de ele estar aqui mostrando 0, né, nas células, na maioria das células, esse potencial aqui de limiar, ele é negativo. Tá? Então ele é um potencial ali de menos 60, menos 50, dependendo ali do tipo de célula que a gente está vendo. Tá? Então a gente está mostrando aqui, olha, um potencial de ação que veio aqui de um estímulo graduado. Então veja aqui, nessa região, se eu colocar eletrodo em diferentes regiões aqui do corpo celular, olha aqui essa mudança de estímulo. Então ela veio aqui, né, uma entrada do sódio, ele mudou aqui de menos 70 até menos 40. Aqui no meio do corpo celular, ela veio aqui, olha, até mais ou menos menos 55, que também seria o limiar de disparo aqui, se chegasse na zona de gatilho. Quando ele chegou aqui, né, esse potencial graduado chegou na zona de gatilho, o que aconteceu? Essa diferença de voltagem estava abaixo do limiar de disparo. Ou seja, eu não vou ter impulso elétrico acontecendo. Eu não vou ter ali impulso, né, neuronal acontecendo. Agora, se esse impulso elétrico ele for mais forte, né, como está mostrando aqui,
a gente vai ter, né, um impulso bem maior. Quando ele chega aqui na região mediana do corpo celular, ele também está acima aqui do limiar de disparo. E quando chegou aqui na zona de gatilho, esse impulso elétrico atingiu, né, ele passou do limiar de disparo. Aí o que a gente vai ter? Um impulso nervoso, né, o que a gente vai chamar de um potencial de ação. E aí, né, você tem, né, esse potencial de ação desencadeando por todo o axônio, levando a informação elétrica até a fenda sináptica desse neurônio, né? Então, são assim que funcionam, né, essa transformação de um potencial graduado em um potencial de ação. Então, assim, para um potencial graduado se transformar num potencial de ação, ele precisa o quê? Chegar na zona de gatilho e atingir, né, um valor acima do limiar de disparo. E aí a gente tem ali o impulso nervoso sendo transmitido. E como que é feito? Lembra que eu falei, né, a condução lá dos potenciais de ação, né, ela não é saltatória, né, como a maioria dos professores de ensino médio explica. É mais parecido como se fosse aqui uma cadeia de dominós, né? Então essa condução dos potenciais de ação dentro aqui do axônio, ela vai, né, derrubando uma peça por outra, né? E o que ele está mostrando aqui nesse gráfico de baixo, né? Variações aqui do potencial de membrana. Então, o potencial de ação, quando ele é ativado aqui na zona de gatilho, ele começa a gerar vários potenciais, né, de ação dentro ali de cada porção aqui do axônio. Por isso, então, que a gente tem ali a facilidade do nódulo de Ranvier. O que o nódulo de Ranvier ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja, né, um intervalo entre potenciais de ação mais próximos ali do nódulo de Ranvier. Então, você tem uma despolarização da membrana mais rápida. Então, como eu disse, né, você tem a transmissão do impulso nervoso por dentro do axônio e não um impulso nervoso saltatório. Bom, e agora sim, né, a gente vai ver, né, o que vai acontecer ali, né, com todo, né, a transmissão do impulso. A gente terminou ali o potencial graduado, chegou na zona de gatilho e vai ter o potencial de ação, vai ter o impulso nervoso. O que vai acontecer? Quais são os canais envolvidos que a gente tem nessa participação, né? Primeiro deles, né, a gente vai tendo aqui, né, o potencial de repouso. O potencial de repouso aqui é menos 70 e a gente vai ter um estímulo ali de um canal de sódio, né, dependente ali de ligante ou um canal controlado mecanicamente ou fotoelétrico, ou seja, vai ser um estímulo inicial que vai fazer com que a célula se despolarize. E aí até chegar aqui na região do limiar de disparo. Quando chega nessa região aqui do limiar de disparo, a gente vai ter a abertura de um outro canal, que vai ser um canal dependente de voltagem do sódio. Então esse canal dependente de voltagem do sódio, quando ele detecta, né, essa voltagem na membrana plasmática, ele se abre. E aí quando ele se abre, né, ele vai ter uma entrada massiva de sódio para dentro da célula. Porque não é um canal só, são centenas de milhares de canais que estão se abrindo ao mesmo tempo. Então toda a célula ela é inundada com sódio, o sódio entra dentro da célula. E aí você tem o que? Uma despolarização da membrana, ela passou aqui da carga elétrica negativa e ficou agora com uma carga elétrica positiva, né, aqui no ponto 5. Nesse momento, né, aqui ele vai dizer, né, que o canal, isso aqui é um errinho que tem no livro. Ele diz aqui que o canal de sódio, ele se fecha, mas na verdade, né, o que acontece no 5 aqui, o canal de sódio, ele fica inativado, né, porque a gente viu na aula passada, né, de proteínas de membrana que os canais dependentes de voltagem têm 3 estágios, o estágio aberto, inativo e fechado. Então, para esse canal se fechar novamente, ele vai precisar voltar aqui para o limiar, né, para uma voltagem abaixo ali do limiar de disparo. Então, só aqui que ele vai ficar fechado novamente, tá? Mas então, o que vai fazer com que haja agora essa repolarização da célula? A célula ficou positiva. A gente precisa que ela volte ali para o seu estado negativo. Nesse momento aqui, a gente vai ter aqui a abertura de um outro canal, que vai ser o canal dependente de voltagem, agora para o potássio. Tá? Então, se abriu esse canal do potássio, o potássio está em maior concentração dentro da célula. O potássio vai sair. Então, ele vai sair a favor do seu gradiente de concentração, vai levar uma carga elétrica positiva e a célula vai sendo repolarizada.
Então aqui ele está mostrando também, né, o potássio sai da célula, né, em direção ao líquido extracelular, até chegar aqui no ponto 7, né, aonde esses canais dependentes de voltagem, eles vão ser inativados. Tá? Então eles vão ser inativados e aí depois eles vão recuperar o limiar, o limiar deles de repouso, de fechamento, quando a célula ela vai ser atingir novamente o potencial de repouso. Só que o que aconteceu aqui? Vejam que a célula, quando saiu o potássio de dentro dela, saiu muito potássio, então ela ficou hiperpolarizada. Então ela fica hiperpolarizada, né, porque a saída do potássio em excesso, né, é maior aqui que o balanço de equilíbrio de carga dela para o repouso. Então ela vai ter agora, né, que ela está hiperpolarizada, ela vai ter que recuperar a sua polaridade com a atividade ali da bomba sódio-potássio ATPase. Então nesse momento, quando a gente teve aqui essa repolarização, o que está acontecendo dentro da célula? Ok, ela voltou ali para ter a sua carga elétrica negativa dentro dela e a sua carga positiva fora dela. Só que os íons estão invertidos. A gente vai ter muito sódio dentro da célula e muito potássio fora da célula. Então a bomba sódio-potássio ATPase é ela que vai fazer esse papel ali de recuperar aqui o potencial de repouso e devolver, né, o sódio para fora da célula e recuperar o potássio para dentro dela. Então esse aqui, né, é toda a via ali de um potencial de ação, né? Então olha aqui o que a gente está acontecendo aqui no caso aqui na permeabilidade iônica para esses íons, né? Aqui o potencial de repouso, né, não tem nenhuma variação. Na fase, né, de repolarização a gente tem aqui, né, uma permeabilidade muito grande aqui para o sódio e na despolarização essa permeabilidade aqui do sódio, né, você tem aqui essa diminuição. Já para o potássio, esse aumento da permeabilidade do potássio, ele ocorre ali, né, durante ali a despolarização, e aqui a gente tem na hiperpolarização, né, ele também trabalhando. Então aqui, né, a diferença dos canais, né, para cada um deles, né, o que vai acontecer com cada um desses canais. A gente tem aqui um exemplo, né, o limiar de repouso, potencial de repouso aqui. É menos 70 milivolts. A célula está ali, o canal dependente de voltagem ele está fechado, a gente vai ter aqui o sódio para fora da célula. Aumentou, chegou aqui no limiar de disparo. O que vai acontecer? A gente vai ter a abertura do canal. Vejam aqui que a gente tem uma mudança conformacional do canal, né, por um detector aqui, uma detecção aqui de carga elétrica. E aí o que acontece? O sódio começa a migrar para dentro da célula. E o que acontece? O potencial de ação, né, a voltagem, ela vai ficando mais positiva, até chegar na inativação do canal. Na inativação, muda a conformação do canal, ele continua aberto, mas ele não passa mais sódio. E aí ele só se torna fechado novamente quando você restabelece ali o potencial de repouso, né, logo antes aqui do limiar de ação. Então, né, são as vias aqui de um canal de sódio, né, dependente de voltagem, né, cada um deles participando, né, à sua maneira. Então aqui a gente tem, né, o ciclo, né, de um potencial de ação. Então esse ciclo, né, é uma retroalimentação positiva. Então você tem a despolarização que vai ativar aqui, né, o canal, né, de sódio, né, dependente de voltagem. O sódio vai entrar dentro da célula, gerando mais despolarização. Tá? Então para acessar esse ciclo, né, você vai ter que ter aí a inativação desses canais até o seu fechamento, né? Então é um evento cíclico, né? E também, né, durante a despolarização, quando a célula fica com potencial elétrico positivo, você tem a abertura aqui dos canais de potássio. E aí, com a abertura dos canais de potássio, você tem ali a saída, né, do potássio da célula e a sua repolarização. Então aqui, né, são os eventos aqui moleculares acontecendo, né, em cada um deles, né? E então, por que né, o neurônio ele consegue transmitir, né, sequencialmente vários impulsos nervosos, vários potenciais de ação? Né? Porque um potencial de ação ele está ocorrendo ali como se fosse um dominó caindo num determinado momento. E assim que o próximo dominó cai, aquele dominó que estava caído, ele já fica de pé novamente, pronto para ser derrubado novamente. Então é o que a gente tem aqui mostrando. Deixa eu ver se ele vai aumentar aqui um pouquinho a figura. Eu acho que
eu acho que ele não vai aumentar aqui, mas eu vou tentar fazer por aqui, para a gente aumentar aqui para ver um detalhe dessa imagem. Agora sim. Então, ali próximo da zona de gatilho, né, a gente teve aqui um potencial graduado que atingiu aqui a zona de gatilho e gerou um potencial de ação. Então, aqui a gente teve ali todo aquele evento, né, aquela inversão de cargas elétricas. Depois de milissegundos, né, você vai ter ali, né, a repolarização, né, da célula. Né, e aí a recuperação. Né, então, você vai ter, né, os canais dependentes de voltagem se abrem, o sódio entra aqui dentro do axônio, e depois, né, as cargas positivas fluem, né, para outras regiões adjacentes. Ou seja, né, essa entrada do sódio, ela vai despolarizar, né, aqui a região adjacente aqui da membrana plasmática. E aí esse potencial ele vai sendo transmitido, né, ao longo de toda a membrana aqui do axônio, né, como ele está mostrando aqui no 3. E aí, quando ele chega aqui nesse segmento 4 aqui, o que acontece? Na região que estava, né, teve o início ali logo na região do gatilho, você vai tendo aqui a saída do potássio. Então ele já está aqui repolarizando, né, a membrana plasmática, mas ainda com as cargas trocadas. Tá? E o potencial de ação com a entrada do sódio já está aqui nessa outra região mais ativa. E depois de um tempo, né, essa região aqui ela vai ficar novamente em repouso, pronta para um outro potencial de membrana. Então aqui, né, o que a gente tem, né, desses períodos refratários, né, o que é o quê? Um intervalo de tempo onde você não pode gerar outro potencial de membrana. Então é o tempo, né, que a célula tem ali de derrubar aquele dominó e levantar ele novamente. Então é como se você estivesse derrubando o dominó ali com a entrada do sódio e levantando aquele dominó ali com a saída do potássio. A saída do potássio, né, e a atividade da bomba sódio-potássio TPase, né? Então a gente está vendo aqui, né, os potenciais, né, de cada um desses íons, né, um potencial de ação, né, o potencial aqui do sódio e aqui o potencial, né, do potássio. Então até ele chegar aqui, isso, né, a gente vai chamar de um período refratário absoluto. Então nenhum outro estímulo pode gerar outro potencial de ação. E a gente vai ter um período maior que vai estar aqui, que é chamado de período refratário relativo, que é o quê? Quando você tem ali, né, a atividade da bomba sódio-potássio ATPase levando novamente ao potencial de repouso. Né? Então aqui você tem, né, um aumento aqui, né, da estabilidade neuronal. Então com isso, né, os períodos refratários não deixam que uma célula ali ela entre ali em um curto-circuito, em uma tetania celular, né, gerando ali vários impulsos elétricos, né? Diferente do que acontece com o músculo. O que acontece com uma célula muscular? Na célula muscular, já dando spoiler da próxima aula, a gente vai ver que ela também trabalha com potenciais de ação. Só que a célula muscular, o que acontece se eu fizer contrações sucessivas na musculatura? A gente tem uma cãibra. Né? Então essa cãibra, que é chamada de tetania muscular, ela não acontece no neurônio. Tá? Ela não acontece porque o neurônio, né, ele entraria ali, né, ele começaria ali a ficar fibrilando, né? Não tem, né? É impossível, né, isso acontecer, né? E aqui, né, o papel do nódulo de Ranvier. Então vejam, né, o nódulo de Ranvier é onde a gente vai ter, né, a concentração aqui desses canais. Então essa mudança aqui de polaridade aqui no axoplasma aqui dessa região, ela é transmitida por difusão aqui para a região do próximo nódulo de Ranvier. Então quando ele detecta, né, essa mudança de carga elétrica, ele vai se abrir e gera ali, né, um potencial de ação. E aqui, olha só o que vai acontecer numa doença, né, como o mal de Parkinson, que retira a mielina. Ocorre ali a desmielinização, né, ali do axônio. Né. Esses potenciais eles são gerados, funcionam muito bem até ali próximo da região do gatilho, mas eles vão se dissipando, né, na medida que se afastam aqui do neurônio. Então, no mal de Parkinson, por exemplo, o potencial de ação, então ele vai começar a se comportar como se fosse um potencial graduado. Né? Ele vai perdendo a força ali ao longo da transmissão nervosa. Então por isso que a gente chama, né, de condução saltatória. Né? Aqui são, né, algumas características de níveis plasmáticos, né, quando, né, você tem ali o potássio. Então quando você tem, né, os níveis de potássio, né, dentro do sangue, eles estão em níveis normais, a gente vai chamar isso de normocalemia, um potencial graduado abaixo do limiar, né, ele não vai disparar um potencial de ação.
Mas o que vai acontecer se você tiver, né, uma alteração plasmática, né, uma alteração ali que traga, né, um aumento, né, do nível de potássio dentro do plasma e dos tecidos, né, dos outros tecidos, né, de matriz extracelular. Quando você tiver, né, um estímulo, né, acima, aqui ainda, né, na normocalemia, quando você tiver um estímulo acima do limiar de disparo, você tem aqui um potencial de ação. Agora, quando você tem a hipercalemia, que é um aumento da concentração de potássio no sangue, esse estímulo, né, esse potencial de repouso, ele já vai ficar mais próximo aqui do limiar de disparo. E aí o que vai acontecer? Você vai ter, né, potenciais de ação, né, mais fáceis de serem, né, executados. Vai ficar mais fácil da célula, né, executar ali um potencial de ação. Por isso, né, que lá na Segunda Guerra eles executavam as pessoas, né, com injeção, né, de potássio. Né? Então o potássio ele serve, né, ele trazia ali, né, uma mudança ali no padrão do impulso nervoso. E se a gente tivesse um quadro de hipocalemia, você não teria ali disparo, né, de potenciais de ação. Tá? Então, né, você teria ali uma dificuldade ali de gerar impulsos elétricos. Então, só por alterações aqui no potássio plasmático. Então, isso, né, por isso que é importante, né? Existe um efeito, né, desses potenciais de ação chamado de somação, né, que é o quê? Quando você tem dois impulsos elétricos e eles vão se somar à sua resposta final. Então a gente tem aqui, por exemplo, um potencial, né, sendo gerado e depois de um tempo, né, outro potencial sendo gerado. Então nesse caso aqui, né, esses potenciais aqui, eles não geraram, né, impacto um sobre o outro. Agora, se a gente diminuísse esse intervalo de tempo aqui entre esses potenciais de membrana, esses potenciais de ação, o que a gente teria? Uma sobreposição deles. E aí com isso, né, a gente ia atingir o limiar de disparo e você teria ali o potencial de ação. Então, se eles forem sequencialmente, você vai ter um efeito chamado de somação. Tá? Então, essa somação é chamada de somação temporal. Né? Quando dois potenciais, eles são, né, dois estímulos são gerados, né, na sequência um do outro. Né? Então, isso também ocorre no músculo. E a gente tem também, né, o princípio da somação espacial, que é o quê? Quando a gente tem aqui, por exemplo, um potencial graduado aqui no corpo celular, ele vai se somar com outro potencial graduado vindo ali de outros neurônios, de outros terminais pré-sinápticos. Então, esse efeito aqui é chamado de somação espacial, aonde, né, está vindo potenciais graduados de vários neurônios que vão amplificar essa resposta aqui na zona de gatilho para gerar um potencial de ação. Então, né, o que a gente tem aqui, por exemplo, né, uma região aqui, né, com vários, né, vários corpos celulares, várias sinapses, né, que estão aqui em vermelho, né, e elas contribuindo todas elas, né, para um potencial de ação com somação espacial, para gerar ali, né, essa zona, ativar essa zona de gatilho. O que a gente pode também ter, né, de efeitos, né, que alteram, né, o limiar de disparo? Enquanto, por exemplo, né, você tem ali uma via, né, você tem aqui esse neurônio e ele está trabalhando aqui com dois neurônios excitatórios que estão fazendo com que haja aqui o estímulo para essa zona de gatilho. Então, esse neurônio aqui, né, ele seria, né, atingir aqui nesses dois potenciais graduados e você teria um potencial de ação. Só que o que acontece? A gente vai ter um neurônio inibidor. Então, esse neurônio inibidor, que também é chamado, né, de neurônio de potencial inibidor pós-sináptico, né, esse potencial que ele está gerando aqui, ele vai fazer com que, né, ocorra aqui uma diminuição do limiar de disparo. Né, isso fazendo com que, por exemplo, a entrada de cloreto, por exemplo, né, a entrada de cloreto, né, ou a saída de cálcio dentro da célula. Né, então, isso daqui é o que a gente vai chamar de um potencial inibidor pós-sináptico. Se a gente tivesse, né, um outro modelo, deixa eu ver se eu coloquei aqui na imagem, né, a outra figura. Não, eu coloquei só aqui o inibidor, mas aqui a gente tem um exemplo aqui de um potencial excitatório. Se a gente tivesse, né, um potencial excitatório pós-sináptico, a gente teria, né, um potencial graduado vindo aqui, né, de um neurônio pré-sináptico, e a gente teria aqui um outro neurônio excitatório que faria, né, esse papel, deixando mais fácil
o disparo dessa célula. E o neurônio inibidor é aquele que vai, né, diminuir o limiar, fazendo com que não haja o potencial de ação. E aonde que a gente vai encontrar aí esses potenciais inibitórios, né, ou esses potenciais excitatórios? Um exemplo disso é no controle da frequência cardíaca. Tá? Então a gente tem a nossa frequência cardíaca, né, o coração ele tem células elétricas, vocês vão ver ali na fisiologia 2, e essas células elétricas cardíacas elas são autoexcitáveis, então elas sempre estão fazendo ali, né, a sua despolarização para o batimento cardíaco. Só que a gente também vai ter a influência ali do sistema nervoso autonômico, né, o simpático e o parasimpático. Então o que vai acontecer se, por exemplo, você tiver um aumento da frequência cardíaca? Você vai ter ali a via simpática, ela vai produzir ali um neurotransmissor, que é a noradrenalina, e esse neurotransmissor vai gerar, né, um potencial excitatório, fazendo com que aumente a frequência cardíaca. Se for o contrário, né, o coração, né, tiver ali uma diminuição da frequência cardíaca, né, uma taquicardia, vai ser outro ramo ali do sistema nervoso, que vai ser o sistema nervoso parasimpático. E aí ele vai gerar um potencial pós-sináptico e inibitório, né, aumentando ali a distância, né, do potencial de repouso e o limiar de disparo. E aí você tem menos disparos, menos contração cardíaca e a diminuição da frequência cardíaca. Então, né, são alguns efeitos que a gente tem aqui nessa inibição, desses potenciais inibitórios e excitatórios. Então aqui, né, nesses dois exemplos que ele está mostrando aqui, né, você tem aqui um neurônio, né, e os neurônios pré-sinápticos, né, excitatórios, eles vão fazer esse disparo, vai ter a somação desse sinal, só que aqui a gente vai ter um neurônio, né, um neurônio inibidor, né, trazendo aqui esse potencial inibitório, então a gente não tem nenhum potencial de ação sendo gerado aqui. Então não vai ter resposta na célula-alvo, tá? Então não tem nenhuma resposta. Já nesse caso aqui, né, com essa inibição pré-sináptica seletiva, né, você vai ter um neurônio inibidor, né, fazendo uma sinapse com um neurônio pré-sináptico. Então, né, isso, né, já estaria, né, fazendo essa inibição aqui, já direto aqui nessa célula-alvo. Então, normalmente você vai ter o quê? Vai ter, aqui ele está mostrando mas pode ser mais de um, fazendo um potencial graduado, teve aqui o potencial de ação, e aqui na árvore dendrítica, né, do terminal axônico, vejam que aqui a gente tem 3 células-alvo. Uma delas aqui, ela não está tendo resposta. Por quê? Porque aqui a gente tem um neurônio inibidor, fazendo com que não seja liberado ali o neurotransmissor dela. Então, um exemplo disso, né, é o que a gente tem ali no hipotálamo para adenohipófise, por exemplo, né? O estímulo que vai direto para algumas células hipofisárias que vão, né, produzir ali hormônios específicos.